que é que precisamos reencarnar? Por que é que todos nós precisaremos ainda voltar ao campo da matéria em muitas outras oportunidades para reajuste da nossa alma, para lapidação dos nossos instintos, das nossas paixões inferiores? Um dado interessante, uma informação interessante é a de que na dimensão astral, nós, enquanto espíritos que pertencemos a esta realidade maior, nós temos acesso a 100% do nosso psiquismo, ou seja, daquilo que somos e como somos. Então a gente pode dizer que lá nós somos mais inteiros, mais totais. Quando nós reencarnamos, ou seja, quando o nosso perispírito e os outros veículos de consciência se encaixam aqui nesse corpo da matéria, nós temos a nossa capacidade cognitiva ou o nosso psiquismo diminuído. O equipamento cerebral, a mente, comporta no máximo 30% da atividade cerebral da nossa alma, do nosso espírito. Então a gente pode dizer que nós temos no máximo acesso a 30% daquilo que a gente é de fato. Em princípio, isso pode parecer injusto, um castigo, mas Deus Pai de infinita bondade e misericórdia e os espíritos que coordenam os processos reencarnatórios de luz nos dão este presente, que é o de não termos acesso a nós mesmos na nossa totalidade, porque se nós voltarmos lá para o cenário atual do patamar evolutivo, nós vamos ver que 75% da população mundial ainda possui paixões avassaladoras, desequilíbrios na área emocional, na área mental. Lembremos, são espíritos apegados à matéria, com impulsos violentos, criminosos, seres preconceituosos que ainda não aprenderam a amar, não aprenderam sobre senso de fraternidade, esta grande massa. E nós podemos estar nela, ou melhor também, acabamos de dar um passinho para fora deste montante de pessoas que estão enquadradas nesta realidade, nesta grande massa ainda dos espíritos chamados espíritos inferiores, ignorantes, melhor dizendo. Então, é a oportunidade reencarnatória, como nos disse Joana de Ângeles, Jesus, os espíritos, Ramatiz, que vai nos dar a oportunidade de lapidarmos o que é de mais essencial, que está contido nesses 30% do nosso psiquismo. Na dimensão astral, eu brinco, inclusive com os espíritos, dizendo, poxa, se nós temos acesso a 100% do nosso psiquismo lá, nós passamos a ser os nossos próprios perseguidores, no sentido de que as lembranças todas daquilo que a gente já viveu e daquilo que a gente já fez de positivo, no caso, em maior número de negativo, vão sempre nos assombrar, vão sempre nos lembrar como somos, quem somos e o que fizemos. Vão sempre nos lembrar daqueles que prejudicamos e que muitas vezes vão pleitear justiça, vão nos perseguir, vão querer equilibrar a balança mediante a nós, mediante a muitos processos obsessivos, processos de vampirização, de assédio, de perseguição, vão querer que nós paguemos pelo mal que fizemos. Então, o processo reencarnatório, este mecanismo, muitas vezes, a depender do espírito, muitas vezes rápido, ou seja, a pessoa acaba de desencarnar, bate lá e já volta, já reencarna. Para que ela não fique na dimensão astral, prejudicando também a ambiência astral, pesando na economia da ambiência extrafísica, e tem a oportunidade de, mediante o seu estado de ignorância, já voltar para o processo reencarnatório para aprender o que precisa no campo da matéria. É um embate com
as emoções, é a observação dos nossos sentimentos, é a troca com o social que vai fazer com que nós nos melhoremos. Nós passemos a buscar a depuração intelecto-moral, como dita por Joana de Ângeles, nós possamos, através da dor, refletir sobre os nossos atos, através de tantas experiências de sofrimento, a gente possa, mesmo acometidos com graves doenças, nós possamos pensar sobre aquilo que fizemos. E o processo de esquecimento, que é uma oportunidade também amorosa dada por Deus para que a gente, em nova jornada na matéria, não lembre daquilo que fez, que pode pesar mais na nossa atividade mental e emocional, trazendo culpa, remorso ou, pelo contrário, um sentido maior de violência, de agressividade. Então o corpo físico faz o cérebro, que se renova, obviamente, a cada processo reencarnatório, uma nova matéria, ele vai fazer com que a gente não lembre daquilo que fez, daquilo que manifestou de equivocado em relação ao outro e em relação à sociedade. Resumidamente, objetivamente, não lembrar é uma dádiva divina. Nós sabemos que nós, não por acaso, nascemos nos núcleos específicos familiares em meio, muitas vezes, aos nossos maiores inimigos. Se nós lembramos de fato, por exemplo, se eu assassinei a minha mãe, se o meu pai violentou a minha irmã, se o meu irmão matou a minha mãe, um outro irmão, nós certamente teremos muito mais prejuízo em relação à nossa oportunidade de melhora aqui, com ainda senso de vingança, revoltados. Nós faremos cada vez mais justiça com as próprias mãos. Então nós precisamos reencarnar esse mecanismo absolutamente amoroso, ainda que dolorido, por nossa responsabilidade, para que a gente aos poucos possa ir se moralizando, adquirindo o senso novamente de fraternidade, de humanidade, adquirindo lucidez interna, olhando para as nossas sombras, trazendo à luz da consciência as nossas sombras, olhando para as nossas paixões, para os nossos impulsos, ainda que nos atrelam àquela massa de 75%. E nós estamos aqui hoje, neste atual momento planetário, e nós falamos muito a respeito de formas de pensamento, nós estamos no momento crucial da nossa jornada enquanto Hospital Escola Planeta Terra. Nós que evoluímos em conjunto, estamos tendo a última oportunidade, segundo os Espíritos, segundo Jesus também nos alertou, os apóstolos nos alertaram, nós estamos tendo a última oportunidade, muitos aqui, reencarnatória neste planeta. Para muitos espíritos daquela massa de 75%, seja de encarnados ou desencarnados, esta será a última oportunidade reencarnatória, esta ou a próxima, porque muitos espíritos estão à espera da iminência do processo reencarnatório. Ou seja, muitos espíritos estão reencarnando numa velocidade bastante acelerada para que tenham a última oportunidade de aprendizado dentro dos limites da didática deste planeta. Jesus já deu a todos nós todas as oportunidades que precisávamos para que a gente pudesse se melhorar. 2000 anos a mais para além da sua vinda, a de Jesus, muitos de nós ainda não aprendemos sobre amor,
amor ao próximo, senso de caridade e de fraternidade. Então, neste momento de transição planetária, há um grande movimento das equipes de luz para realocarem os espíritos renitentes no mal para outras moradas. Ou seja, a nossa população tende a diminuir em 2/3 esta informação dos espíritos. Então, daquele montante de 63 bilhões, nós seremos 1/3 de 63 bilhões, aproximadamente 20 bilhões de espíritos que merecem estar em uma nova realidade aqui no plano da matéria e nos transformaremos em um planeta de regeneração. Calma lá, este é um processo de transição. Nós levaremos neste processo pelo menos 300 anos, porque todo o fluxo deve ser natural, nada muda de um dia para o outro. Mas fato é que muitos espíritos estão sendo realocados para planetas chamados inferiores. Eles, nestes planetas, terão total acesso ao seu psiquismo, ao seu cognitivo espiritual, mas morarão em um lar planeta dificílimo, extremamente cruel a título de natureza, sem, obviamente, avanços científicos e tecnológicos, e terão que reaver os seus valores morais, enfrentando estas dificuldades do cenário planetário para o qual eles serão direcionados. Então nós estamos vendo neste momento, nós que somos e seremos cada vez mais cuidadores de nós e do outro, um grande aporte de número de espíritos que estão na erraticidade, que estão na dimensão astral. Nós estamos falando desses espíritos maldosos, perturbadores. Este é o grande momento em que, e nós vemos tantas notícias nos jornais, notícias cruéis de violência, de assassinato, de roubo, de corrupção, de assédio, criminalidade, de modo exponencial. Parece que nós estamos piorando, entrando numa jornada de piora que nos salta aos olhos. Este é um mecanismo natural, porque pela injunção divina nós estamos presenciando o reencarne em massa como última oportunidade dada por Jesus, por Deus, deste grande número de espíritos ignorantes que estão na erraticidade e estão causando prejuízo à economia social de lá, obviamente. Grande parte da dimensão astral afinizada e pertencente, imantada à dimensão material, está sendo higienizada, está sendo reconfigurada. Um exemplo disso, que eu gosto bastante de citar nas nossas aulas, por exemplo, nós sabemos já que a região considerada ou tida como Vale dos Suicidas, mencionada no livro Nosso Lar, mencionada também no livro Memórias de um Suicida, da dona Ivone Pereira, esta região foi completamente configurada, reconfigurada, transmutada, positivada. Hoje não existe mais o Vale dos Suicidas, tudo evolui. Hoje, aquela região especificamente é uma região onde hospitais educativos atuam, uma região reconfigurada a título de natureza, inclusive, de florestas, flores, rios, lagos, mares, onde a luz impera lá na dimensão astral correspondente. Da mesma forma, aqui um exemplo para quem mora na cidade de São Paulo, onde havia o presídio do Carandiru, que foi tema do famoso filme, na contraparte astral da região onde era o presídio, que hoje é um grande parque, um lindo parque aqui em São Paulo, arborizado, com atividades culturais, oportunidade para as pessoas fazerem atividades físicas. Só aconteceu a mudança
das características do cenário aqui na Terra, porque aconteceu antes na dimensão astral. Então, se algo muda para positivo aqui na Terra, um cenário, por exemplo, uma localidade, é porque a configuração da contraparte astral, já que nós somos uma cópia aqui, mas a matriz, a base lá da região mudou antes. Então, por exemplo, se uma comunidade se transmuta aqui, muda suas configurações, características, é mais higienizada, reconfigurada, a estrutura das casas, o saneamento, a cultura que impera ali, a moralização dos ambientes, é porque na contraparte astral isto já aconteceu. Nós estamos conectados à dimensão astral de modo permanente. Então, nós estamos experienciando nesse momento de transição planetária o reencarne em massa desses espíritos que estão tendo a última oportunidade reencarnatória aqui. E nós vamos experienciar, segundo Pai Bento, Pai Sebastião, segundo Aurus. Aurus é o extraterreno da região da constelação de Órion que nos assiste. Este período ainda vai durar de grande reencarne em massa, pelo menos de 80 a 100 anos. Então, nós que estamos reencarnados aqui no campo da matéria, vamos experienciar, vivenciar, talvez na pele ou nas nossas realidades, e vivenciar, observar um número talvez cada vez mais de criminalidade acontecendo, de desequilíbrio social, de tristeza, de violência, enfim, dada esta realidade. E onde é que isso nos atinge em cheio? Aos médicos, terapeutas, a todos nós que desejamos cuidar do outro e melhorar a sociedade. Nós precisamos nos atentar a esta realidade. Muitas vezes, o assistido paciente que está sentado na nossa frente, à nossa frente é um dos espíritos que estão tendo a última oportunidade reencarnatória. E nós sabemos que esta massa não necessariamente vai reencarnar como espíritos que renascem em comunidades carentes, por exemplo. Eles podem reencarnar em meio a uma classe social privilegiada, e nós vemos isso acontecer a todo o instante. Então, saber esta informação já nos liga um alerta próprio para que a gente entenda, então, que, de acordo com os processos reencarnatórios que estão acontecendo em massa de doentes da alma, nós vamos vivenciar, então, o número de doentes e doenças crescendo em larga escala, como já está acontecendo aqui no planeta Terra, na dimensão da matéria. Obviamente, se, de acordo com a Pensene, as doenças são o pensamento desequilibrado manifesto no corpo físico e precisando ser expurgado, nós teremos então um número cada vez mais de pessoas com o corpo físico extremamente adoecido e necessitando de atendimento nos hospitais, no SUS, nas UPAs, mediante a nós precisando da nossa ajuda também como prática integral, prática terapêutica integral de cuidado. Nós teremos muito mais trabalho do que já temos, e isso vai exigir de nós um grande preparo, uma grande, pelo menos, conscientização da necessidade do nosso preparo didático e de experienciarmos bastante, de estagiarmos bastante no nosso trabalho terapêutico antes de agirmos, para que a gente possa atender da melhor maneira estas pessoas, os desequilibrados da alma, doentes das emoções e do corpo físico. Então, nós vamos atender, obviamente, pessoas com variados estados de consciência. Nós vamos atender pessoas que, então, advindas da erraticidade, sendo inseridas novamente
em seus processos reencarnatórios, de acordo com a lei de ação e reação, vão precisar olhar de frente ou experienciar de frente os seus chamados processos kármicos, que só são entendidos quando nós acreditamos na realidade extrafísica e na influência das energias dos habitantes da dimensão astral nas nossas vidas. Acreditamos na lei de ação e reação. Nós precisaremos entender, então, que nós vamos ajudar o espírito de alguém e não só o corpo físico. Muitos terapeutas insistem em olhar para a cura, repetindo aquilo que os médicos clássicos que não acreditam em energia sutil, em espiritualidade, fazem. Então, quando nós ajudarmos as pessoas nos seus processos de cura, nós estaremos ajudando o espírito imortal. Nós, de alguma maneira, estaremos contribuindo para que ela melhore a sua jornada evolutiva e mereça, assim, reencarnar neste planeta ou em planetas mais avançados. Nós precisamos olhar para quem sentar à nossa frente, para a pessoa como espírito e não como corpo físico, que esconde os 70%, lembremos, que estão no inconsciente, ao qual não temos acesso. Ao longo da nossa jornada, dentro do corpo biológico, o inconsciente vai ditar muito dos nossos comportamentos e nós não temos, a maioria de nós, a não ser em meio a processos terapêuticos bem direcionados, com ferramentas específicas, pessoas experienciadíssimas, aí sim nós podemos ter acesso a algum conteúdo de maneira consciente e lúcida ao inconsciente. Mas de outra forma, é o inconsciente muitas vezes que vai ditar o nosso comportamento aqui, ou seja, é o repertório do espírito adquirido ao longo de todas as suas jornadas reencarnatórias. E nós contribuiremos não só para a pessoa melhorar fisicamente, energeticamente, emocionalmente e mentalmente, ela melhorará enquanto espírito. Que tenhamos também este olhar que nos traz mais responsabilidade em relação àquilo que a gente pratica, aplica na melhora, na suposta melhora do outro. Conhecermos os mecanismos das doenças, que é o tema do nosso próximo pilar, o que são doenças, como elas nos atingem, como elas funcionam como mecanismos de melhora, como é que nós podemos assimilar as energias negativas e positivas, mas negativas que causam doenças, e ensinar o assistido a refletir sobre o caminho da doença em si, que já é um caminho de cura. Esta reflexão, esta didatização do processo de cura mediante ao enfermo. Neste momento também, falando sobre doenças, nós precisamos conhecer sobre os processos obsessivos, dos simples aos complexos que acometem toda a humanidade. Uma informação também importante para que a gente desmistifique e pare de fantasiar. Os espíritos nos dizem que basta estarmos reencarnados para que a gente sofra algum processo obsessivo. Nós falaremos sobre processo obsessivo no pilar adequado, mas fato é que todos nós, invariavelmente, em algum momento da nossa jornada reencarnatória, vamos sofrer assédio de espíritos, assédio de pessoas, estejam elas encarnadas ou desencarnadas. Estes movimentos, estes processos nos adoecem, porque nós recebemos uma carga tóxica advinda dos espíritos ou de pessoas reencarnadas, inspirações que alteram a nossa capacidade mental,
que nos desequilibram emocionalmente, isto de modo individual ou coletivo. Então, processos obsessivos causam doenças ou potencializam as doenças que já acometem uma pessoa, e as doenças por si só, a depender de como a pessoa lida com ela, com o seu sofrimento, podem atrair processos obsessivos, acelerar processos obsessivos particulares ou atrair obsessores de toda ordem. Então, nós precisamos ter esta consciência para que a gente, quando lidarmos com um paciente, principalmente os médicos no hospital, eu estou falando sobre médico hospital e passa aqui uma ambulância. Então, nós vamos ver praticamente todos os pacientes que estão em hospitais acometidos também por processos obsessivos. Basta pensarmos no fato de que todos nós nos auto-obsediamos, e nos auto-obsediando, nós abrimos brecha para obsessores e os obsessores coletivos do hospital, que vão aproveitar toda oportunidade, o fator doença de alguém, a queda do sistema imunológico, emocional, psíquico, para tirarem vantagem, absorverem energia, ectoplasma, se aproveitarem do combustível do psiquismo discordante, dos pensamentos de medo, de insegurança, para agirem. Nós vamos, obviamente, então, entender neste meio que o corpo físico é o grande expurgador, o grande limpador das toxinas das nossas doenças, que vem se manifestando muitas vezes paulatinamente, aos poucos, de acordo com várias oportunidades reencarnatórias, para que a gente depure o nosso psiquismo. Então, nós vemos também pessoas que ao longo de 2, 3 encarnações vêm acometidas por doenças, para que o seu psiquismo seja reequilibrado aos poucos e a carga tóxica das doenças seja desintegrada na matéria também aos poucos. Nós vemos pessoas também tendo oportunidade de, mesmo em meio a doenças tão graves, a processos de câncer, por exemplo, passarem pelo último estágio de expurgo das suas doenças psíquicas manifestas no corpo físico, dessa carga tóxica pesada pela última vez, mérito dos seus espíritos, mérito dos seus corações, dessa coragem em se melhorar, se auto-observar e reequilibrarem as suas balanças de autojustiça e misericórdia também. E, obviamente, nós vemos, por último, então, o agravamento das doenças a título coletivo, social. Cada vez mais pessoas doentes, cada vez mais pessoas sendo influenciadas, adoecendo, em razão da grande toxicidade das formas pensamento coletivas. Nós já falamos sobre elas, vamos falar mais um pouquinho adiante, e piora do cenário atual planetário. O que isso quer nos dizer para nós que seremos cada vez mais melhores cuidadores ou mais conscientes de que nós teremos cada vez mais trabalho. Estamos sendo recrutados pelo alto para nos equiparmos com didática consciente, autoobservação, planejamento, disciplina, ética, consciência em relação a todos esses pilares, para que nós possamos ajudar toda esta massa de espírito já reencarnada e os espíritos que estão em larga escala voltando aqui para o planeta Terra. Nós vemos os cenários de guerra, nós vemos as situações absurdas de povos inteiros, continentes inteiros adoecidos, não só fisicamente, mas
emocional e mentalmente. Nós vemos países de primeiro mundo cuja população está e caminha enlouquecida, necessitando de substâncias tóxicas, drogas ou mesmo as mídias sociais para entrarem em estado de alinhamento e fugirem da realidade que é tão dura, da realidade de si mesmos. É aí que nós precisaremos auxiliar cada vez mais estas pessoas, que certamente não basta o desequilíbrio mental e emocional, os seus corpos físicos irão se ressentir das doenças da alma. Então, esta observação geral que nós fazemos aqui a respeito da necessidade dos processos reencarnatórios, deste processo de transição planetária e do reencarne em massa de espíritos, nos dá um panorama cada vez mais geral, partindo das informações que temos a respeito do cenário atual do patamar evolutivo de todos nós, já nos dá um grande material de observação, de reflexão sobre a nossa responsabilidade enquanto médicos, terapeutas de homens e de almas.